Um dos maiores enigmas da humanidade é saber o que acontece depois da morte. De acordo com a fé cristã, não existe consenso sobre o que acontece após a morte. Algumas pessoas acreditam que após a morte, todos dormem até o julgamento final. Após isso, todos serão enviados para o céu ou para o inferno. Outros acreditam que no momento da morte, as pessoas são imediatamente julgadas e enviadas aos seus destinos eternos. Outros ainda acreditam que quando as pessoas morrem, suas almas são enviadas a um paraíso ou inferno temporários para aguardar o julgamento final. E em seguida são enviadas ao seu destino. Mas, afinal de contas, o que exatamente a Bíblia diz que acontece depois da morte? Quer saber a resposta para essas perguntas? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, povo lindo e abençoado, sejam muito bem-vindos ao Polêmicas da Bíblia. Eu sou o pastor Adilson e quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e faça isso agora. Dá aquela curtida abençoada e fique à vontade para compartilhar essa mensagem. Fazendo isso, você também estará ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. Amém? Em primeiro lugar, para os cristãos, a Bíblia nos diz que após a morte, as almas dos cristãos são enviadas para o céu, porque os seus pecados foram perdoados por terem recebido a Cristo como Salvador. Em João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para os cristãos, a morte é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Acompanhe comigo o que diz 2 Coríntios 5:6. Diz assim: portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no nosso corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do nosso corpo e habitar com o Senhor. No entanto, passagens como 1 Coríntios 15:50 descreve os crentes sendo ressuscitados e tendo corpos glorificados. Mas, afinal de contas, se os crentes ficarão com Cristo imediatamente após a morte, qual é o propósito dessa ressurreição? Parece que, embora o espírito dos crentes estejam com Cristo imediatamente após a sua morte, o corpo físico permanece na sepultura dormindo. Na ressurreição dos cristãos, o corpo físico é ressuscitado e glorificado, e em seguida reúne-se com a alma. Essa reunião de corpo, alma e espírito glorificados será a posse dos cristãos por toda a eternidade. Novos céus e nova terra os aguardarão. Com relação àqueles que não recebem Jesus como Salvador, a morte é a punição eterna. Porém, semelhante ao destino dos cristãos, os descrentes também parecem ser enviados imediatamente para um local de armazenamento temporário, a fim de aguardar a sua ressurreição e julgamento final. Lucas 16:22 descreve um homem que estava sendo atormentado imediatamente após a sua morte. E Apocalipse 20, de 11 a 15, descreve todos os descrentes mortos ressuscitando e sendo julgados, e em seguida sendo lançados no lago de fogo. Com isso, concluímos que os incrédulos, eles não são lançados ao inferno imediatamente após a sua morte, mas ao reino temporário de julgamento e condenação. Isso explica o fato da Igreja Católica acreditar na existência do purgatório. Vejam o que a Igreja Católica diz sobre o purgatório. Diz assim: a fé não nos ensina qual seja a duração precisa das penas do purgatório. Sabemos, em geral, que elas são medidas pela justiça divina e que para cada pessoa elas são proporcionais ao número e à gravidade das faltas ainda não expiadas. Deus pode, no entanto, sem prejuízo à sua justiça, abreviar esse sofrimento, aumentando a intensidade deles, e a igreja militante também pode obter a remissão dos pecados através das missas. E se lhe fosse dado escolher entre uma vida miserável assim e a perda de todos os seus bens temporais, hesitaria ele por acaso em sacrificar a sua fortuna para se ver livre do inferno?
Trocando em miúdos, o purgatório é um local temporário onde os pecadores aguardam o julgamento. Dependendo da gravidade do pecado, através da Santa Missa e das contribuições para a igreja, essa pena pode ser aliviada e a pessoa ser salva. Porém, todos os textos bíblicos que falam desse assunto terminam dizendo que esses pecadores foram julgados e lançados no lago de fogo. Se alguém te ensinou que o seu parente, amigo, enfim, que viveu uma vida torta, pecador e não se arrependeu antes da morte, se alguém disser que se você contribuir financeiramente com a igreja, eles irão para o céu, é mentira, é golpe, inventado na época da Inquisição. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Se você chegou até aqui, não esqueça de fazer um comentário e se gostou da mensagem, deixa o seu like. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.